Olá pessoal, uma alegria, uma satisfação muito grande estar novamente nesses nossos encontros virtuais para sempre falar de um tema relativo à Lei Maria da Penha, muito embora hoje tenha pegado de carona aí um outro tema que a gente vai falar, uma lei nova que está tratando, pelo menos dentro dessa temática também, da violência de gênero, violência contra a mulher. Bom, então temos muitos temas para a gente falar. Vai esquentar bastante, porque na verdade são duas leis novas que a gente vai trabalhar. Vamos falar um pouquinho também da questão dos números. Saiu uma pesquisa recentíssima, agora em março de 2018, com base em dados anteriores, mas que já vão trazer para nós uma informação interessante. Diminuiu o número de mortes de mulheres no Brasil. Então já estou dando aqui de plano essa notícia boa, né? Houve sim uma diminuição do número de mortes de mulheres no Brasil, muito embora a gente não tenha tanto assim para festejar. Por quê? Porque o que a gente vai encontrar exatamente ainda uma diminuição muito pequena desses números. Então, para a gente começar o nosso esquenta, vamos dar uma olhadinha o que nós vamos falar hoje. Pode colocar ali na tela os temas que nós vamos trabalhar. Então, percebam aí, novas leis, Lei 13.641 e Lei 13.642. Perceberam ali que elas são irmãs, né? Duas leis que elas foram elaboradas e foram sancionadas não foram sancionadas, né, no mesmo dia, e que vão tratar de questões de violência contra a mulher. E temos também um outro tema importante, que é o arbitramento da indenização nas sentenças condenatórias. É um tema aí muito legal, principalmente para quem é advogado, já prestar atenção nesse tema, daqui a pouco eu vou dar algumas dicas para vocês. Essa outra informação, data Senado, março de 2018, dados de violência contra a mulher, vão trazer para nós informações então muito relevantes, mostrando então, como eu dizia, que nós tivemos então sim uma diminuição do número de violências, de homicídios de mulheres em relação ao nosso querido Brasil. Não foi uma diminuição muito grande, mas já dá para a gente festejar. Então, vamos começar esse tema dizendo, né, essa questão do número de mortes de mulheres, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso, que às vezes as pessoas vão dizer, mas professora Alice, o Brasil, se fala por aí que o Brasil é o quinto país que mais mata, talvez agora não seja mais o quinto, tá gente? Porque com essa atualização desses valores, pode ser que a gente tenha melhorado conforme os outros países ou tenha piorado, e a gente vai ter que esperar um pouquinho isso. Mas o último dado que a gente tinha comparativamente em relação a 84 países que também trazem esse dado, é de que a gente era o quinto país que mais mata. E aí, esses dados sempre, eu gosto muito de fazer essa referência, porque esses dados são tirados do sistema de saúde, não é do sistema judiciário, não é do sistema de justiça, ou seja, não é o número de mulheres que denunciaram, o número de processos que chegam até o conhecimento das autoridades competentes, não. É o número da saúde e vem em cima exatamente do quê? Infelizmente, de cadáveres do sexo feminino. E aí, quando você tem um cadáver, você tem uma classificação para saber se aquela morte foi acidental, se aquela morte foi natural, se aquela morte foi violenta. E é exatamente esse último momento, morte violenta, vem para um cadastro que se chama SIM, é o cadastro de informação de mortalidade. E esse cadastro, então, você vai dividir o número, né, a quantidade que vem nesse cadastro por 100 mil mulheres, observem bem, dividido por 100 mil mulheres, vai dar um índice. Aqui no Brasil nós tínhamos 4,8 e agora, nesses últimos dados, que são dados de 2015, nós diminuímos, o dado anterior era de 2013, 4,8, a gente diminuiu agora para 4,4. Como eu dizia no começo aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, é uma diminuição bem pequena, bem tímida, mas já começou a diminuir, quem sabe nos próximos números aí que a gente venha a trazer, a gente tenha mais diminuição ainda. Agora, também não dá para ficar só esperando as coisas acontecerem. Nós temos que fazer alguma coisa. E a discussão que a gente começa a fazer nesse nosso encontro de hoje é saber se essas novas leis, uma lei que inclusive fez uma intervenção na Lei Maria da Penha, então é a segunda alteração que nós vamos encontrar na Lei Maria da Penha, uma primeira alteração do ano passado, a gente já comentou aqui dos nossos encontros, tem temas ainda para a gente falar sobre isso, nós com certeza vamos marcar outros dias para a gente falar um pouquinho de como é que foi a evolução das interpretações em relação à alteração acontecida no ano passado. Foi uma alteração que basicamente altera toda a parte policial, basicamente a parte policial, e agora hoje, na verdade, é para falar de uma outra alteração na Lei Maria da Penha que vai criar um tipo penal específico. Então é o primeiro tipo penal e o único tipo penal que nós vamos encontrar dentro da Lei Maria da Penha, certo? Então a Lei Maria da Penha não tem tipos penais, salvo
agora a partir dessa minha fala, né, dessa nova lei. Então até antes da semana passada a gente dizia isso, não tem nenhum tipo penal na Lei Maria da Penha. Agora a gente já tem que dizer, tem um tipo penal que foi trazido pela Lei 13.641. Bom, e a Lei 6.641, ela vai trazer também algumas novidades, algumas informações para a gente, que a gente gostaria então de fazer essa primeira análise. E lembrando então que a gente está aqui ao vivo, quem está aqui conosco, já chegou aqui conosco, tem um pessoal que ainda vai chegar. Mas quem já está aqui conosco, o que a gente queria pedir? Para que você, então, compartilhe esse vídeo aí com o seu pessoal, com as pessoas que você sabe que tem interesse também de estar sempre se atualizando em relação à Lei Maria da Penha, né? Então, você que está chegando, já vai fazendo isso, já vai compartilhando o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essas alterações. Bom, então nós temos aqui, vamos começar pela Lei 13.641, é uma lei que já começou a trazer algum tipo de polêmica, nós já temos algumas discussões dentro da doutrina, claro que ainda não tem jurisprudência sobre ela, né, mas a gente já tem algumas decisões, algumas opiniões em relação aos temas que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Mas primeiro então vamos dar uma olhadinha na lei, o que diz então esse novo tipo penal. Então, primeira informação importante, é a primeira vez que nós temos uma alteração legislativa na Lei Maria da Penha que introduz um tipo penal. A Lei Maria da Penha não tinha nenhum tipo penal. E a Lei 13.641, ela é deste mês de abril e ela começa, então, fazendo uma alteração na Lei Maria da Penha, criando um artigo que é o 24A. Vamos dar uma olhadinha nele para ver o que ele diz. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Então, observem aqui vocês que nós temos exatamente essa questão, que é o descumprimento de uma decisão judicial. Agora, esse descumprimento de uma decisão judicial, temos que entender bem, né? Essa é ela que defere uma medida protetiva de urgência. Então, voltando aqui para mim, a primeira observação importantíssima é dizer que não é qualquer decisão judicial. Tem que ser uma decisão judicial que vai deferir uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha, porque é o que diz, previstas nesta lei. E essa observação é muito importante, porque atentem, e depois eu vou falar sobre isso, mas agora eu só vou fazer essa conexão, que nós tivemos agora, recentemente, entrou em vigor uma lei que permite medidas protetivas de urgência a serem deferidas a favor de testemunhas de violência, de testemunhas de violência. Então percebam assim, se uma criança, daí testemunha desde que seja criança ou adolescente, estão fazendo essa observação. Então vamos lá. Testemunha, eu não estou falando de vítima, prestaram atenção nessa diferença? Eu não estou falando de vítima, estou falando de testemunha. Então testemunha de violência, desde que seja criança ou adolescente, pode sim ter a favor de si decretada medida protetiva de urgência para proteger essa criança ou adolescente que foi testemunha. Só que isso está numa outra lei, não está na Lei Maria da Penha. E na medida em que o artigo 24A vai fazer referência, vamos voltar ao texto aqui, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei, e o artigo 24A, contextualizando, está dentro, né, foi inserido dentro da Lei Maria da Penha, na parte que trata das medidas protetivas de urgência. O que significa dizer aqui? Significa dizer que efetivamente daqui para frente, então, só pode haver essa situação de descumprimento quando houver realmente uma medida da Lei Maria da Penha. Pode voltar comigo para dizer então que, não sendo da Lei Maria da Penha, vou repetir, não caberia a possibilidade de desobediência. E aí como é que ficaria, professora Alice? E aí a gente volta para a discussão que daqui a pouco a gente vai fazer. O que acontecia antes dessa lei, né? O que acontecia antes dessa lei? Muito bem. Só para a gente contextualizar aqui também, entendendo um pouquinho os números, até porque em deferência à própria Lei Maria da Penha, só para entender que a Lei Maria da Penha ela é toda elaborada com base em dados estatísticos, isso é muito importante da gente entender, ela é toda elaborada em cima da política criminal, ela é toda elaborada em cima da criminologia, é uma das poucas leis do Brasil em que você vai ter esse fenômeno acontecendo, uma lei que foi elaborada com base no conhecimento da política criminal, com base no conhecimento da política criminal, coisa rara de acontecer no Brasil. Então, em homenagem a toda essa preocupação, que sempre foi uma preocupação da Lei Maria da Penha,
Eu queria colocar aqui alguns dados sobre as medidas protetivas de urgência. Vamos lá, Conselho Nacional de Justiça, uma pesquisa feita, foi divulgada no ano passado, mas tem como base os dados de 2016 e vai mostrar que o Judiciário brasileiro, então em todo o país, concedeu uma média de 533 medidas protetivas a mulheres por dia. Então, 533 medidas protetivas por dia. Isso significa que foram mais de 195 medidas ao ano, o que resultaria em uma medida protetiva a cada 3 minutos no Brasil. Compreenderam isso? Uma medida protetiva a cada 3 minutos no Brasil. É algo impressionante, impressionante. Então vamos tentar imaginar dessas por dia, né? Que nós temos aqui 533 por dia. Quantas vocês imaginam que estão sendo descumpridas ou que vão ser descumpridas? A gente não tem esse dado exato, mas o que a gente sabe é que um número muito significativo, né? Muito significativo de descumprimento das medidas protetivas. Veja bem, desse descumprimento que chega ao conhecimento da autoridade judicial. Porque, com certeza, muitas vezes essa medida ela é descumprida e simplesmente a mulher, então, absolutamente não faz nada e muitas vezes essa medida é descumprida e acontece a morte dessa mulher e não está sendo contabilizado nesses números de descumprimento, né? Então, realmente a gente tem essa situação importante para a gente colocar a quantidade de medidas protetivas que são decretadas por dia. E aí nós temos que pensar também quantas que são descumpridas. Então, esse crime novo é um crime que, teoricamente, vamos ter muitas pessoas que vão responder por esse crime de desobediência, né, descumprimento de uma medida protetiva de urgência. Bom, o que eu queria dizer para vocês? Quem é nosso aluno do estude Lei Maria da Penha, onde nós temos mais de 100 questões controvertidas da Lei Maria da Penha, já se deparou ou vai se deparar, conforme você seja um aluno mais antigo ou um aluno mais novo. Então, dos nossos alunos do Estúdio Lei Maria da Penha, que já estão mais tempo aí com a gente, já se deparou com o artigo com a questão controvertida número 52. Pode colocar ali na tela, né? Então, eu discutia na questão controvertida número 52 se deve responder pelo crime de desobediência o agressor que descumpre medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. Bom, daqueles que descumprirem a medida protetiva de urgência a partir da vigência da lei, a gente não tem mais essa discussão para fazer, porque daqui para frente, sim, vai responder pelo crime de desobediência específico, criado por essa lei específica, lá o artigo 24A. Então, nós já temos essa resposta. Mas a questão, e ainda vai valer essa discussão, porque aqueles descumprimentos que acontecerem antes da lei, como uma lei que ela é prejudicial ao réu, claro que ela nós só vamos aplicar a lei a partir do momento dos crimes novos, né? Mas então, para entender como é que ficava a discussão antes e entender como é que essa discussão ainda vai subsistir em relação aos descumprimentos anteriores, nós vamos apresentar aqui como é que estava na doutrina brasileira e na jurisprudência brasileira este tema de descumprimento da medida protetiva de urgência. O que fazer no caso de descumprimento? E aí eu apresento aqui para vocês, que é a nossa questão controvertida 52, 3 correntes. Pode mostrar as 3 correntes aí para o pessoal. Então, a primeira corrente: não responde pelo crime de desobediência ao agressor que descumpre medida protetiva de urgência, em razão de existir previsão expressa de consequências para o descumprimento. Fato atípico. Este, então, era o entendimento majoritário. Agora, nós tínhamos também uma segunda corrente, que dizia o seguinte, que nesses casos de descumprimento, havendo descumprimento da medida protetiva de urgência, o agressor responde pelo crime previsto no artigo 330 do Código Penal. E uma terceira corrente, que dizia que nessa hipótese vai responder pelo artigo 359 do Código Penal. Então, já perceberam que o tema era controvertido, né? Quando eu digo que eu tenho mais de 100 questões controvertidas da Lei Maria da Penha, na verdade é produto de 3 anos de pesquisa da doutrina e da jurisprudência durante 3 anos. Eu pesquisei durante 3 anos doutrina e jurisprudência sobre aplicação da Lei Maria da Penha no Brasil e eu cataloguei só no âmbito criminal mais de 100 questões controvertidas, o que significa dizer que a aplicação da Lei Maria da Penha é muito, muito difícil, porque você tem vários setores entendendo e interpretando de formas diferentes a Lei Maria da Penha. De forma que, só para eu dizer para vocês, né, que estão aqui nos acompanhando, que tem uma questão que é exatamente o recurso da medida protetiva de urgência. Então vamos lá, o juiz decreta uma medida protetiva de urgência. O agressor não concorda com aquilo, ele vai recorrer. Qual é o recurso da medida protetiva de urgência? Nós temos 7
posicionamentos sobre este tema. 7 posicionamentos sobre esse tema, o que significa dizer a dificuldade no momento de você que está lidando com a Lei Maria da Penha, seja como delegado, seja como policial, seja como advogado, como defensor, como promotor, como juiz, ou seja, difícil realmente de ficar manejando a Lei Maria da Penha por conta de tantas divergências que nós vamos encontrar sobre isso. Como eu dizia, só eu já cataloguei mais de 100. Agora, voltando aqui para esse mesmo quadro, vamos lá. Não responde pelo crime de desobediência era um entendimento majoritário da primeira corrente, né? Exatamente por entender que a conduta era atípica. Olha que interessante isso, né? Conduta atípica. E aí você pode pensar, poxa, mas da onde que vem essa ideia de que é uma conduta atípica? Porque, afinal de contas, poderia se enquadrar no 330, poderia se enquadrar no 359, e mesmo aqueles que entendem que poderia se enquadrar no 330 ou 359, ainda acham que a conduta é atípica. E aí a gente tem que falar de um tema que eu adoro falar, é um tema que, se me deixar, eu fico falando o dia inteiro, porque foi exatamente o tema que foi objeto da minha tese de doutorado, que eu defendo aqui na PUC de São Paulo, lá no ano 2000. Então, para dizer que já tem 18 anos que eu defendi essa minha tese, que é uma tese de política criminal, é uma tese sobre a intervenção mínima do direito penal, e aonde se discute exatamente essas questões, e onde se discute exatamente o fundamento dessa decisão, que é a decisão, só para entender, né, do STJ, é o entendimento do STJ que a figura é atípica, e tudo isso fundamentado exatamente num princípio, que é o princípio da subsidiariedade. Foi um princípio que eu estudei na hora que eu fui elaborar minha tese. Não se falava muito sobre o princípio da subsidiariedade, o princípio da fragmentariedade no ano 2000, quando eu defendo a minha tese. E claro, para ser uma tese, eu tinha que falar de alguma coisa que ninguém falava, porque a tese tem que ser original. Você tem que escrever sobre alguma coisa que você não tinha ainda no seu país, né? no sistema nacional. E eu peguei e escolhi esse tema para trabalhar o princípio da insignificância, o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. Agora, por uma informação importante, é que o Supremo Tribunal de Justiça já estava lidando com esses princípios. Então, o Supremo já estava lidando com esses princípios. O STJ, basicamente nada. Os tribunais de justiça, basicamente nada. Mas o que é isso, né? O que é essa questão da subsidiariedade, da fragmentariedade, que eu queria, então, mostrar aqui para vocês nesse próximo slide. Então, tudo começa assim. Nós temos a intervenção mínima do direito penal. De um lado, a gente tem aqui em azulzinho a fragmentariedade e a subsidiariedade, que são princípios, né? Então, são formas de você pensar o direito penal. E de outro lado, você tem bem jurídico, ofensa, e o direito penal só deve intervir quando outros ramos falhem. Então, como é que funciona isso? Então, você tem aqui, dentro da perspectiva da fragmentariedade, sempre imaginando o seguinte, pode voltar aqui para mim para eu explicar isso. Fragmentariedade, vamos pensar no nome. Fragmentário é o que não é inteiro, o que não é total. Então, a fragmentariedade sempre vai trabalhar com uma parte. É isso que quer dizer fragmentário. Fragmentário significa que é uma parte só, não é o todo. Bom, que parte é essa? Nós temos o bem jurídico e nós temos a ofensa. Significa dizer assim, que não são todos os bens jurídicos que vão ser objeto da tutela penal. Que não é toda ofensa que vai ser considerada um crime. Então, para quê? Dentro do princípio da intervenção mínima, vamos entender que nós estamos dentro desse contexto, é um princípio de política criminal, certo? Que o direito penal deve interferir o mínimo possível, que o direito penal deve interferir somente nas últimas situações, só quando ele for muito, muito necessário. Essa é a ideia da intervenção mínima. Muito bem, fragmentariedade. Não é todo bem jurídico que vai ser objeto de tutela penal. Quais bens jurídicos, então, que seriam objeto de tutela penal? Só os bens jurídicos mais relevantes. Então, essa qualidade de relevante, você tem que encontrar nesse bem jurídico para dizer, esse aqui vem para dentro do direito penal, esse aqui fica fora do direito penal. Então, é mais ou menos um filtro, em que você vai dizer, isso tem a ver com direito penal, legal, pode trazer para cá, isso não, deixa de fora do direito penal, é assim que funciona. Agora, você pode ter um bem jurídico relevante, mas nem tudo que for ofensa a esse bem jurídico vai ser também trabalhado dentro do âmbito do direito penal, porque para que seja considerado crime, essa ofensa a esse bem jurídico tem que ser 3 coisinhas, tem que ser relevante, tem que ser transcendental e tem que ser grave. Relevante não, tem que ser grave, transcendental e intolerável, certo? Então, grave, transcendental e intolerável.
Essas são as 3 características para a ofensa. Então, eu não vou ficar muito tempo nisso tudo, porque daí a gente teria que trazer todas essas informações, mas apenas para trazer um pequeno panorama aqui para vocês, né? Um pequeno panorama. Então, o panorama é fragmentariedade, não são todos os bens jurídicos, só os mais relevantes. Não são todas as ofensas, são aquelas graves, intoleráveis, transcendentais. Fechou. Agora, o que nos interessa, na verdade, é o segundo momento que eu quero mostrar de novo para vocês. Subsidiariedade. Então, nós temos aqui, o direito penal só deve intervir quando outros ramos falhem. Essa que é a ideia importante para a gente trabalhar aqui, ó, porque nós vamos encontrar, então, uma perspectiva de que só vou usar o direito penal se realmente ele for necessário. Se ele não for necessário, eu não vou usar o direito penal. E por isso que nós vamos encontrar essa diferença, então, no princípio da intervenção mínima. Então, eu não vou de direito penal em todas as situações, não. Eu só vou de direito penal quando realmente houver necessidade. E aí a gente conecta com o tema que nós estamos analisando. Porque a interpretação do STJ e de outros tribunais também, mas vamos ficar só com o STJ, é no sentido de que, como a Lei Maria da Penha já prevê que no caso de descumprimento da medida protetiva de urgência, outras consequências teriam, como por exemplo, multa, como por exemplo, outra medida protetiva de urgência que poderia ser decretada, como por exemplo, prisão preventiva no caso de descumprimento da medida protetiva de urgência. Então, como a própria Lei Maria da Penha já traz em seu bojo consequências para o descumprimento daquela medida, daquela desobediência, então se entendia que não se poderia considerar aquilo como sendo crime, que era uma conduta atípica. Por quê? Para que seja considerada crime, precisa ter fragmentariedade e precisa analisar a subsidiariedade. Então, nesse quesito da subsidiariedade, se entendia que não havia necessidade da utilização do direito penal e por isso não configurava lá o crime de desobediência, seja um daqueles dois, que é uma bagunça enorme a discussão sobre se é desobediência ou se é outra desobediência. O que nós vamos encontrar exatamente nesse sentido? Então, entendia que a conduta era atípica e esse era o entendimento do STJ. Bom, a partir desse entendimento do STJ, nós criamos, na verdade, não só a partir desse entendimento, mas na verdade o fato é que nós temos 3 posicionamentos sobre esse tema, né? E na medida em que a gente tem 3 posicionamentos sobre esse tema, nós encontramos exatamente uma insegurança jurídica, porque afinal de contas a conduta é atípica, afinal de contas eu respondo pelo artigo 330, que tem uma pena bem menor, ou eu respondo pelo 359, que tem uma pena bem maior. E essa é uma discussão que às vezes o juiz de primeiro grau entende de uma forma, o Tribunal de Justiça reforma para entender de outro, o STJ, se chegar no STJ, vai entender que é figura atípica e o Supremo ainda não tem nenhuma decisão sobre isso, então a gente não sabe qual seria o posicionamento do Supremo, mas vejam que problema que seria isso, né? E aí vem o projeto que eu queria mostrar, a justificativa do projeto de lei, que vai dizer da necessidade de se elaborar um tipo penal específico exatamente para acabar com essa discussão. Vamos dar uma olhadinha na exposição do projeto de lei. Diz assim, ó, atualmente, por meio de decisões monocráticas de ministros de ambas as turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento no sentido da atipicidade. Entretanto, o posicionamento jurídico consolidado é incompatível com o espírito da Lei Maria da Penha, cujo propósito é ampliar e não restringir as hipóteses protetivas. Aqui a gente tem que mencionar uma coisa muito interessante. Nós estamos vendo o quê? Um jogo queda de braço entre legislador e judiciário. O judiciário entendeu de uma forma. E olha o que o legislador vai dizer. Olha, caro judiciário, nesse caso, nessas decisões, da forma como vocês estão entendendo, vocês estão trabalhando de uma forma incompatível com o espírito da Lei Maria da Penha e está comprando briga. Vamos pensar nisso? Vamos pensar um pouquinho o que significa o legislador dizendo que o judiciário não está cumprindo com o espírito da Lei Maria da Penha? E vamos ver o que mais vai ser falado aqui. Aqui nós estamos no projeto de lei, tá? Então, aqui tudo entre aspas, projeto de lei. Aí continua. Adequação legislativa é compromisso assumido pelo Brasil por ocasião da Convenção Belém do Pará. Olha que interessante, citou um tratado internacional mencionado, inclusive, no artigo 1º e na ementa da Lei Maria da Penha. Aí continua, que dispõe em seu artigo 7º, a linha E, e aí faz a citação do que diz o artigo 7º, a linha E, que diz o seguinte: tomar todas as medidas adequadas, inclusive legislativas, para modificar ou abolir leis e regulamentos vigentes ou modificar práticas jurídicas ou consuetudinárias que respaldem a persistência e a tolerância da violência contra a mulher.
Olha que interessante, vai citar um tratado internacional em que o tratado internacional está dizendo que o Estado parte, e aqui nós estamos falando então do Brasil, ele deve elaborar leis e ele deve inclusive modificar práticas jurídicas que respaldem persistência ou tolerância à violência contra a mulher. E aí a base legal aqui dessa justificativa da lei, do projeto de lei, tá perfeita, tá bonitinha, até aqui tá bem redondinho. Mas ainda tem mais um trechinho que eu queria mostrar para vocês. Diz assim, ó: a ausência de norma que criminalize especificamente o descumprimento das medidas da Lei Maria da Penha tem acarretado enorme prejuízo ao sistema de proteção. Considerando as estatísticas apavorantes sobre a violência sofrida pela mulher, especialmente no lar, sabe-se que a cada 10 minutos uma mulher é vítima de feminicídio ou lesões corporais em nosso país. Reduzir o descumprimento das medidas protetivas a simples ilícito civil é uma total irresponsabilidade e falta de compreensão desse terrível fenômeno social. Então veja, agora o argumento então é estatístico também, né? Mostrando da necessidade, mostrando da relevância do assunto, mostrando da quantidade de crimes que acontecem e falando do sistema de proteção. E é muito importante porque a justificativa da lei vem em linha com o que é efetivamente o espírito da Lei Maria da Penha, que não é um espírito de recrudescimento em relação ao agressor, de punição em relação ao agressor, é um espírito de proteção. E a medida protetiva de urgência, então, no entendimento aqui do elaborador da justificativa da lei, estava em desserviço, né? Você não considerar que não era crime, a decisão do STJ, considerando que não era crime, que era fato atípico, que não era desobediência, não estava alinhada com o espírito da Lei Maria da Penha. Muito interessante essa fala. E aí vem a última trechinho que eu queria ler aqui junto com vocês, que é o seguinte, ó: é mister que haja um tratamento penal da matéria e que seja rigoroso o suficiente para desencorajar as atitudes que violam o sistema de proteção. A mulher em situação de violência que procura a delegacia para registro de ocorrência pela simples violação da medida protetiva não logra êxito em fazê-lo, exceto se, além do descumprimento, tenha um agressor praticado um novo ato de violência que configure fato atípico. Bom, essa é uma fala agora pragmática. O que está acontecendo, qual é a realidade, e é muito interessante, porque essa é uma lição aqui que a gente tem nessa justificativa da lei, porque falou do aspecto do espírito da lei, falou das convenções internacionais, falou dos dados estatísticos e agora uma questão pragmática. O que acontece na realidade quando a mulher vai na delegacia falar que houve descumprimento de uma medida protetiva de urgência, né? Então, muito interessante, porque o legislador aqui, ele se valeu de todas as perspectivas que poderiam ter sido abordadas e foi colocado de uma forma muito interessante esse tema aqui para a gente trabalhar. Bom, o que acontece em relação a esse tema? E agora eu vou colocar o meu posicionamento, mas antes disso eu vou dar uma lidinha aqui nas manifestações que nós temos na nossa rede social no Facebook. Então nós já temos aqui a Rita Vieira, ela está dizendo o seguinte: cara professora, os delegados não têm acesso aos processos que tramitam no juizado de violência contra a mulher, por correrem em segredo de justiça. O que fazer quando a vítima traz o requerimento de medidas protetivas que fez anteriormente e não temos como saber se já foi deferido? Bom, esse tema aqui é um tema muito legal, muito importante, porque na verdade nós temos que ter um sistema nacional que a gente possa efetivamente cadastrar todas as medidas protetivas, porque agora que houve descumprimento, imagina, o sujeito descumpriu uma medida protetiva lá no Ceará, e ele está lá em Santa Catarina. E agora o juiz de Santa Catarina, como é que vai processar, como é que vai saber que houve descumprimento, etc. e tal. Então, nós temos que ter uma coisa que já está na Lei Maria da Penha, que já está antes da Lei Maria da Penha, já havia essa orientação nesse sentido, que está nos documentos internacionais, que é um cadastro geral desse tipo de violência, né? Do violência contra a mulher, nós temos que ter um cadastro geral. Hoje a gente não consegue saber exatamente os números, porque nós ainda temos estados que não estão trazendo os dados, as informações, né, relativas a alguns dados em relação à violência contra a mulher, e principalmente nós não temos um cadastro geral de medidas protetivas para que efetivamente se possa saber que aquela pessoa descumpriu uma medida protetiva, né? Esse é um problema muito sério que a gente só resolve com esse cadastro nacional, que não é difícil, né? Basta um pouquinho de vontade. E aí, aqui a Adriana Lunardi, né, nossa querida Adriana, que fez aniversário aí há pouco tempo, e fala aqui, né, feridas todas por todas acompanhem também. Muito bem. E aí, o que a gente tem que entender aqui em relação a esse tema do meu posicionamento? Eu já vinha nessa minha
questão controvertida número 52, para quem está chegando agora, é um trabalho que eu tenho virtual, Estude Lei Maria da Penha, com mais de 100 questões controvertidas, 3 anos de pesquisa, levantei e cataloguei 100 questões, mais de 100 questões controvertidas da Lei Maria da Penha. E essa era uma questão controvertida de número 52. E eu já me posicionava na minha questão controvertida, dizendo o seguinte, pode colocar no ar. Eventual alteração legislativa no sentido de expressamente prever a possibilidade de que, havendo descumprimento de medida protetiva, o agressor responda pelo crime de desobediência é positiva. Trata-se de uma opção político-criminal do legislador por entender que a mulher estaria ainda mais protegida. Ou seja, mesmo antes da elaboração da lei, eu já vinha me manifestando sobre a necessidade da elaboração de uma lei. O que significa dizer que eu estou muito feliz, né? Estou muito satisfeita com a lei, não acho que ela é punitivista, continuo firme no meu propósito de direito penal minimalista, e algumas pessoas vão dizer, mas professora de direito penal minimalista está comemorando mais uma lei punitivista? Não considero que seja uma lei punitivista, considero que seja uma lei que veio aclarar uma discussão que estava uma discussão muito prejudicial para as mulheres. Imagina, tem 3 posicionamentos sobre um tema, não é, vai, não vai, vem, não vem, e a mulher se sente totalmente desprotegida enquanto a gente está fazendo as discussões jurídicas. Então é uma lei que veio para aclarar isso, e acho que era necessário sim, porque dá mais proteção para a mulher, se efetivamente ainda pesar sobre o homem, né, além de tudo que pode acontecer, ainda pesar sobre o homem o fato, se você descumprir essa ordem judicial, a medida protetiva é uma ordem judicial, se você descumprir essa ordem judicial, você vai responder pelo crime de desobediência. Então, eu acho importante sim, é importante a gente ter mais esse sistema de proteção para as mulheres vítimas de violência. Lembrando aqui, né, sempre eu gosto de falar, que a gente não está falando de violência contra a mulher. Nós estamos falando de uma violência contra a mulher praticada em 3 contextos: violência doméstica, familiar, relação íntima de afeto, e mais do que isso, que é o mais importante, que a gente tem que entender quando que a Lei Maria da Penha vai entrar em ação. Quando a gente tem uma violência baseada no gênero. E a violência baseada no gênero não tem nada que ver com a violência contra a mulher, certo? Você pode ter uma violência contra a mulher que não tenha sido baseada no gênero. E aí você tem todo um comportamento, todo procedimento normal, sem aplicação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha entra em ação quando eu tenho uma violência baseada no gênero. Por quê? Porque ela é uma diferença completamente diferenciada. Ela é uma diferença que começa a trabalhar o agressor no sentido de que ele tem o poder de mando em relação à vítima. Começa a trabalhar uma violência que tem a ver com a subjugação, com a opressão. Quando a gente está diante desses elementos, nós temos uma violência completamente diferente. É uma violência que acontece dentro de casa, é uma violência que envolve os filhos. Então você tem uma série, na verdade eu vou dizer que é a QC número 1, você tem 37 coisas que acontecem diferentes da violência que não é baseada no gênero. 37 coisas que acontecem diferentes do que a violência que não é baseada em gênero. Então, essa diferença toda, essa modificação, essa perspectiva, essa particularidade da violência de gênero é que vai fazer com que haja necessidade de um instrumento especial de proteção à mulher, que é a Lei Maria da Penha. Então, essa que é a questão que a gente tem que sempre deixar muito claro. Como a gente vai deixar claro também aqui, e aí a gente vai fazer essa discussão, então, sobre a gente viu a tipificação, né? Então, a tipificação agora é exatamente descumprir essa ordem de medida protetiva de urgência. Agora, que discussão que a gente pode fazer em relação a isso? Que discussão jurídica que a gente pode fazer? Uma primeira discussão jurídica que eu já vi em alguns artigos de colegas meus, inclusive, é saber o seguinte: muito bem, vamos imaginar que a decisão judicial decretou 3 medidas protetivas de urgência. A primeira medida protetiva de urgência é dizer que ele não pode se aproximar da mulher. A segunda medida protetiva de urgência é dizer que ele tem que deixar o lar conjugal. E a segunda, né? A terceira medida protetiva de urgência é dizer que ele não pode frequentar determinados lugares. Então vejam, 3 medidas. 1, não pode frequentar determinados lugares. 2, distanciamento entre o autor e a vítima. 3, a obrigatoriedade de deixar o lar, afastamento do lar. 3 medidas protetivas. Então agora, entendendo que tem 3, agora vem as discussões. Discussão número 1, o sujeito descumpriu as 3 medidas protetivas. Ele vai responder por 3 desobediências? Discussão número 2,
ele descumpriu uma medida protetiva, aí lá pelas tantas ele descumpre uma segunda medida protetiva e lá pelas tantas ele descumpre a outra terceira medida protetiva. Ele vai responder por 3 crimes. Então, já começaram a surgir aqui as discussões em relação a isso. Já vi gente entendendo que sim, ele responde por 3 crimes, que são 3 desobediências, cada medida protetiva é um crime, né? Porque aí vamos voltar para o artigo 24, só para a gente tentar fazer a discussão em cima do artigo 24. 24A, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Olha como ficou fácil, né? Que defere medidas protetivas. Então, significa dizer que se ele descumprir uma medida protetiva ou medidas protetivas, é o mesmo 24A, na minha humilde opinião. Mas já vi gente pensando diferente. Então, na minha opinião, se ele descumprir 1, 2 ou 3 daquela decisão, viu, gente? Então, naquela decisão. Então, estou falando de uma decisão judicial que decreta 3 medidas protetivas. Então, se ele descumprir 1, 2 ou 3, ele vai cumprir a mesma, ele vai responder por um crime só. O que é diferente? Volta de novo aqui no texto. Detenção de 3 meses a 2 anos. Aí, claro que na dosimetria da pena, o juiz analisando essa circunstância específica de descumprimento de uma só, de 2 ou de 3, o juiz então pode fazer com que aquela pena mínima de 3 meses seja aumentada, certo? Então, a mesma coisa vai acontecer se ele descumprir em momentos diferentes essas medidas que foram decretadas numa sentença. Numa sentença, 3 medidas, se ele descumpriu em tempos separados, ainda assim ele vai responder por um único crime, né? Na minha opinião. Muito bem, que discussões mais que a gente tem que fazer em relação a isso? Parágrafo 1º do artigo 24A, que vai dizer o seguinte: a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. E aí vem um tema que ajuda muito uma discussão, que é uma outra questão controvertida, extremamente controvertida, que é para saber qual é a natureza jurídica da medida protetiva de urgência. Há quem jure de pé junto que a natureza jurídica é criminal, há quem jure de pé junto que é civil, há quem diga que é sui generis, há quem diga que depende. Qual é a medida que você está falando? Eu estou falando da prisão preventiva. Então, é natureza jurídica criminal. Eu estou falando da possibilidade de não mais ter procurações. Então é uma medida civil. E aí você vai determinando se ela é medida civil, e às vezes até administrativa, civil, administrativa, comercial, ou se ela é criminal, conforme a medida protetiva que a gente esteja analisando. Vamos lembrar que nós temos as medidas protetivas que obrigam o réu, nós temos as medidas protetivas que são destinadas à vítima de violência, e nós temos medidas protetivas, além daquelas mencionadas na Lei Maria da Penha, outras a partir da decisão do juiz que entender que elas são necessárias, ele cria uma medida protetiva. Então, elas não são cláusulas fechadas, né? O juiz pode criar outras medidas protetivas. Muito bem. Então, quando volta para o parágrafo 1º aqui, que fala que a configuração do crime depende da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas, nós já estamos dando um avanço muito grande em relação a um tema específico. Qual é o tema específico? Para dizer, olha só, a natureza da medida protetiva pode ser civil, pode ser criminal, mas eu vou dizer mais, e aí já estou me posicionando aqui, está lá numa das QCs, que agora eu não me recordo o número, dentre aquelas mais de 100, que vai dizer que a natureza da medida protetiva de urgência é sui generis, querendo dizer que ela não é nem civil, ela não é nem criminal, não é nem administrativa, não é comercial, ela é uma mistura de tudo isso, ela é sui generis, nós não temos uma categoria específica, a gente não tem como colocar ela num quadradinho, dizer, ela é criminal, então vamos observar todas as questões criminais. Ela é civil, vamos observar todas as questões cíveis. E aonde que vai pegar mais forte essa questão da natureza civil da medida protetiva é em cima de um tema que eu já mencionava anteriormente, que é, a partir do momento que eu defino a natureza jurídica, eu vou definir também os recursos. Então, o tema mais grave e mais sensível que tem em relação às medidas protetivas de urgência é saber qual é o recurso caso o agressor não concorde com aquela medida protetiva que foi deferida. Nós temos 7, como eu já disse anteriormente, posicionamentos sobre esse tema, né? Então, são 7 posicionamentos, 7 opiniões diferentes, e só para a gente ter uma ideia que a questão aqui ela é tão pesada, tão difícil, né, que a gente não consegue, por exemplo, aqui em São Paulo, falando do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que nós vamos encontrar? O Tribunal de Justiça de São Paulo não consegue dizer qual é o recurso correto, e aí diz assim, princípio da fungibilidade, venha o que vier, se vier no prazo, você interpôs um recurso, e foi no prazo devido, pronto,
não tem dúvida nenhuma, você pode perfeitamente, eu vou receber o seu recurso, né? Então esse é um tema também. Então, esse artigo, parágrafo 1º aqui da nossa Lei 13.641, resolveu esse problema para nós, que era um problema seríssimo de saber qual era a natureza. Pelo menos o seguinte, olha, pode ser natureza civil, pode ser criminal, né? Mas ainda, eu acho, na minha opinião, que nós temos aqui, na verdade, a natureza, que é uma natureza sui generis. Bom, esse é um tema, então, também interessante. Agora a gente vai para o parágrafo 2º, ainda estamos na Lei 13.641 e vamos dar uma olhadinha no parágrafo 2º da lei. O que vai dizer o nosso parágrafo 2º? Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. Olha que interessante, só a autoridade judicial poderá conceder a fiança. Aí você vai poder pensar assim, poxa vida, mas já não era assim? Que diferença que faz? Por que nós precisamos de uma lei, então, para trabalhar esse tema? Por que a gente precisou de uma lei? A gente precisou de uma lei porque, na verdade, quando a gente vai olhar esse tema, a gente descobre que havia uma divergência, também é uma questão controvertida, para saber aonde que nós vamos, se o juiz, aliás, para saber se o policial pode, né, se na fase policial o delegado de polícia poderia ou não poderia arbitrar a fiança. E a gente vai encontrar exatamente uma discussão grande para saber se pode ou não pode arbitrar a fiança. E nessa questão, que na verdade também eu faço essa discussão dentro da nossa QC, que é uma discussão importante, na verdade nós vamos trabalhar isso na QC de número 81, dizendo para vocês que nós temos então posicionamento no sentido de que o delegado de polícia não pode arbitrar fiança em nenhuma hipótese da Lei Maria da Penha. Outra posição dizendo o delegado de polícia pode arbitrar fiança e um outro posicionamento dizendo depende. A depender do crime, o delegado de polícia pode ou não pode. E aí vem uma discussão também muito interessante em relação a isso, porque o posicionamento, digamos assim, pelo que eu vi nessa minha pesquisa que durou 3 anos, eu pude observar que havia uma tendência muito grande de não aceitar o arbitramento de fiança nos casos de violência contra a mulher. Então vamos lembrar, né, que a gente tem um artigo do nosso Código de Processo Penal que vai falar que a fiança pode ser arbitrada na fase policial pelo delegado de polícia sempre que a pena privativa de liberdade máxima não for superior a 4 anos. Então eu pego qual é a pena prevista naquele crime, olho a pena máxima, vejo que ela não é superior a 4 anos e aí eu faço a conclusão de que para esse objetivo, para esse requisito objetivo, depois tem outros subjetivos também, né? Mas no quesito requisito objetivo, bastaria eu verificar que a pena máxima privativa de liberdade prevista para aquele crime em tese não é superior a 4 anos. E aí o delegado pode arbitrar a fiança. O que acontece nesse caso aqui? Diferente exatamente por quê? Porque para o caso de desobediência há uma previsão específica dizendo que somente a autoridade policial poderá conceder fiança. E se a gente for ver a punição, vamos colocar na tela, pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Pela descrição da pena e pelo que a gente já falou do artigo 322, teoricamente poderia então o delegado de polícia arbitrar a fiança, só que a lei entendeu que só o juiz pode arbitrar. E aí vem discussões em relação a isso. Está correto? Não está correto? É constitucional? Não é constitucional? Por que disso a lei não informa, a justificativa da lei não informa o porquê disso, mas a gente sabe, porque a gente acompanhou toda a tramitação desse projeto, né? Inclusive num outro encontro ao vivo que a gente teve, a gente já estava discutindo aqui com os nossos alunos do Estúdio Lei Maria da Penha esse projeto de lei, porque a gente já sabia que ele ia se transformar numa lei, então a gente já estava discutindo e a gente já sabe perfeitamente do porquê dessa parágrafo 2º de determinar, então, que somente o juiz pode arbitrar fiança. Por quê? Vamos pensar. Quando a gente está lá nas hipóteses de descumprimento da medida protetiva de urgência, a gente falou anteriormente que, nesse caso, pode ter multa, pode o juiz decretar uma outra medida protetiva de urgência, inclusive prisão preventiva. E esse é o detalhe. Porque o que acontece? Por que ficou só na mão do juiz? Porque o juiz vai analisar esse caso de descumprimento dessa medida protetiva de urgência no sentido de decretar uma prisão preventiva? Se ele entender que sim, ele vai decretar a prisão preventiva e não tem que se falar de fiança. Como é que nós vamos falar de fiança?
Bom, se ele entender que não, o juiz então arbitra a fiança. Então entenderam como foi lógico, como foi correto, como teve adequação, proporcionalidade e foi certa essa necessidade em relação a essa decisão? Da minha parte, eu fiquei tranquila, né? Então, porque realmente a questão é bem pragmática, bem objetiva. Vamos lá. O sujeito descumpriu a medida protetiva de urgência. Uma das possibilidades que está na mão do juiz é decretar a prisão preventiva por conta disso. Inclusive, há uma previsão lá no Código de Processo Penal, que é exatamente o artigo 313 do Código de Processo Penal, que vai dizer isso, que pode haver a decretação de prisão preventiva no caso de descumprimento de uma medida protetiva de urgência. Muito bem, então é uma previsão legal, Código de Processo Penal, artigo 313. Ora, se o juiz tem essa possibilidade, como é que vai? Imagina que confusão. O delegado arbitra a fiança, o sujeito é solto, o juiz entende que é prisão preventiva, cata o sujeito de novo, né? Não pode. Então, para uma questão pragmática, uma questão de conveniência, se determinou que nesse caso só o juiz poderia decretar a fiança. Bom, então essa é uma discussão que a gente também tinha para fazer em relação à lei. Que discussão mais que a gente tem? Parágrafo 3º, vamos dar uma olhadinha no parágrafo 3º que vai dizer o seguinte: o disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Muito interessante isso, né? Outras sanções, muito embora o legislador aqui tenha feito a colocação, tenha dito sanções cabíveis, né? Mas na verdade o que a gente vai encontrar é que outras consequências, não necessariamente só sanções. Por isso que a gente tem aqui a possibilidade da gente discutir esse tema e ver se realmente o legislador andou bem ou não quando ele trabalha essa perspectiva de falar de sanções. E isso que a gente tem que pensar, se a palavra sanção aqui, ela está correta ou se ela não está correta, né? Então, o que a gente vai encontrar? Já vi alguns comentários não entendendo muito bem esse dispositivo, né? Pode voltar aqui para mim, mas temos que discutir. Então, outras sanções cabíveis. Temos a sanção da multa, pode ser considerada uma sanção, mas quando a gente fala, por exemplo, da prisão preventiva, ela não é considerada uma sanção, a prisão preventiva, né? Nós temos a possibilidade de aplicação de outras medidas protetivas, também não é considerada nesse sentido, mas vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto. Enquanto isso, eu vou aqui, a Rita Vieira, então, se manifestando de novo, né? E ela vai falar o seguinte: assim não poder-se-á lavrar o flagrante. Exatamente, Rita, esse é o tema, né? Porque a gente tem que entender aqui o descumprimento da decisão judicial. Houve o descumprimento. Se ele descumpriu imediatamente, o que vai acontecer? E você tem possibilidade de prisão em flagrante. A questão agora vem para dizer exatamente isso, né? Temos casos, de novo, a prisão em flagrante, quando é que cabe, quando é que não cabe, e aqui para saber como ficaria a prisão em flagrante em relação a esse dispositivo 24A, que é descumprimento da decisão judicial. Mas, de qualquer forma, só para a gente fechar essa discussão, para a gente entender, voltando para a leitura do parágrafo 3º, disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis, o que a gente vai encontrar? Então, lembrando, nós temos sanções cabíveis. Descumpriu uma medida protetiva de urgência, agora, com a lei nova, pode responder pelo crime de desobediência. Descumpriu uma medida protetiva de urgência antes da lei nova e também agora, pode também ter sanção pecuniária, né? Pode ter uma multa. Pode ter multa, pode ter uma aplicação de uma outra medida protetiva de urgência e pode ter a prisão. Olha quanta coisa que vai acontecer no caso de descumprimento de uma medida protetiva de urgência. Bom, a lei tem muito ainda que amadurecer. Eu estou acompanhando todos os artigos doutrinários, vamos ver se tem alguma decisão jurisprudencial sobre isso. Se você encontrar alguma coisa, mande aí para a gente como material e a gente vai continuar discutindo. Pode mandar lá pelo meu Facebook, a professora Alice Bianchini, e a gente pode continuar conversando, mas a gente ainda tem mais coisa para falar. Queria só mostrar para vocês aqui essa questão das medidas protetivas, como são importantes, e a gente vai encontrar, por exemplo, dentro do sistema judiciário, uma falta de compreensão em alguns momentos, isso é raro, tá? Bem raro, mas que não entendeu ainda a medida protetiva de urgência, né? Então, nesse caso que aconteceu no dia 10 de março, um juiz de Goiás, ele nega pedido de medida protetiva, alegando que as mulheres devem se respeitar e bater com força. E aí, entre aspas, não é fake news, ele vai dizer o seguinte: se a representante quer mesmo se valorizar, se respeitar, se proteger, então bata firme.
bata com força, vá às últimas consequências. Então, veremos o quanto o couro grosso do metido ao valente suporta, né? Aqui a gente não sabe se a gente chora ou se a gente ri depois que a gente vê uma coisa dessa, né? Um absurdo total. Falávamos disso no nosso outro encontro, fiz questão de voltar a falar sobre isso, porque é importante que muito mais gente tenha conhecimento de que ainda há resistência na aplicação da Lei Maria da Penha, né? Ele chega a falar da medida protetiva de urgência como medidazinha. Uma medidazinha aí não vai resolver nada. Então, a gente ainda tem que enfrentar dentro do próprio setor judiciário uma parte pequena, por sorte pequena, mas que ainda resiste à aplicação da Lei Maria da Penha. Não entendendo todo um contexto em que essa mulher sofre violência, né? Só para a gente imaginar isso, que é uma falta de compreensão também da sociedade, a gente pega um tema como esse que eu vou botar aqui numa enquete, por exemplo. Quem quiser responder, pode responder, ó. Mulher que é agredida e continua com o parceiro, gosta de apanhar. Olha a pergunta, né? Bem complicada aqui, mas essa que nós vamos encontrar essa pergunta. Dentro dessa pergunta, mulher que é agredida e continua com o parceiro, gosta de apanhar, eu vou mostrar para vocês aqui qual é a resposta da sociedade brasileira numa pesquisa em 2003. 65,3% vai entender que sim. Mulher que é agredida, continua com o parceiro, gosta de apanhar. E aí a gente vai discutir isso com a sociedade. Como assim? Quer dizer que você não sabe, então, o que efetivamente leva a mulher a ficar num relacionamento agressivo? Você nunca perguntou para uma mulher que sofre violência doméstica por que ela fica nesse relacionamento abusivo? Bom, essa pergunta foi feita para as mulheres, uma pesquisa rara, é uma pesquisa difícil da gente encontrar, mas foi feita para as mulheres que sofrem violência em julho do ano passado, 2017. Julho do ano passado, 2017, foi feita uma pergunta só para as mulheres que sofrem violência e a resposta, então, é muito diferente da resposta que a sociedade dá. Vamos apresentar os dados aqui, ó. O que leva uma mulher a não denunciar a agressão? Resposta dadas pelas vítimas, data Senado 2017. Nós vamos encontrar aqui, não existir punição em quarto lugar, com 30%, ter vergonha da agressão com 23%, acreditar que seria a última vez com 16%, não conhecer seu direito também com 16% e outros 2%, sendo que nesses outros não aparece a resposta por gostar de apanhar, né? Bom, deixei aí propositadamente os 3 primeiros lugares para a gente tentar descobrir juntos aí, né? O que será que é o primeiro? O que será que é o segundo? O que será que é o terceiro? Eu vou apresentar para vocês aí, mas você pode ir pensando o que será que aparece nessas 3 primeiras colocações e eu vou mostrar aqui para vocês então. Terceiro lugar, depender financeiramente do agressor com 32%. Lembrando aqui que a mulher poderia optar por mais de uma alternativa, tá? Em segundo lugar, preocupar-se com a criação dos filhos, basicamente empate técnico, a 33%, muito próximo ao 32%, que é a dependência financeira. E em primeiro lugar, assustadoramente, com 72%, ter medo do agressor, ou seja, medo de vingança do agressor, ou seja, ela já está sofrendo a violência e se sair dessa relação violenta, ela tem medo que ela possa sofrer ainda mais violência. E aí tem um detalhe muito importante, que é uma pesquisa do Ministério Público aqui de São Paulo, que vai mostrar que sim, as mulheres que estão morrendo aqui em São Paulo, um percentual de 45%, são mulheres que deram início a um processo de separação. Olha que coisa absurda, que quando todo mundo tem o direito de separar, né, a mulher e o homem têm o direito de separar, quando a gente fala do item liberdade, o que a gente está observando é que as mulheres estão, muitas mulheres, né, aqui em São Paulo 45% estão sendo mortas, as mulheres não estão com liberdade para se separar. Porque se ela se separa, ela pode ter uma consequência muito grave, né? E ela às vezes fica na relação por aquele segundo motivo que a gente mencionou, com 33%, que é a preocupação com a criação dos filhos. E aí eu queria anunciar uma outra lei, uma lei que já não é deste ano, é do ano passado, mas é uma lei que entrou em vigor agora, recentemente, que vai falar, eu já fiz referência a essa lei no comecinho do nosso vídeo, desse nosso ao vivo, e é a Lei 13.431, de 4/4/2017. Ela entrou em vigor, então, agora, recentemente. Porque ela tinha um ano de vigência, né? Então, ela tinha a vacatio legis de 1 ano, então ela entrou agora em vigor recentemente, começo de abril. Vamos lá, o que diz a lei? Olhem aqui, ó. Dentre tantas coisas, nós vamos nos chama a atenção o artigo 6º, que diz que a criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência,
tem direito a pleitear, por meio de seu representante legal, medidas protetivas contra o autor da violência. Perceberam aí? Medidas protetivas contra o autor da violência, sendo que nós estamos falando aqui de vítima, ou o que eu estou aqui destacando, que é testemunha de violência. Ou seja, o que nós vamos encontrar agora? Até então, nós tínhamos sim uma proteção, todo um regime de proteção especial, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, para falar das crianças que são vítimas de violência. E continua tendo o estatuto lá, lindo, maravilhoso, muito embora não seja aplicado, né? Mas tem um estatuto lindo, maravilhoso lá. Agora esta lei, ela está falando da vítima, sim, mas ela está falando de algo mais, que são as testemunhas de violência. E as testemunhas de violência, sendo criança ou adolescente, têm direito de medida protetiva de urgência. O que ficou de problemático é que, se houver descumprimento dessa medida protetiva de urgência, então vamos lá, vamos pensar assim, uma criança é testemunha de violência, conseguiu ser decretada contra o autor da violência uma medida protetiva de urgência. Esse autor da violência descumpre essa medida protetiva de urgência. Pelo que está nessa lei que nós estamos analisando, que é essa lei deste ano, somente poderia se configurar o crime de desobediência quando houvesse o descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha. E aqui, como nós estamos em outra lei, infelizmente vão surgir todas as discussões se aplica ou não se aplica. Como é um direito penal, e aí nós temos aqui uma situação que essa interpretação é prejudicial ao réu, vai precisar de muita ginástica para entender que se aplica esse dispositivo aqui, a Lei 13.431, no descumprimento da Lei 13.431 para o caso lá de desobediência na Lei Maria da Penha. Então, vamos precisar aí de muita ginástica nesse caso aqui, vai ficar difícil, na minha opinião. Bom, mas a gente prossegue, né? Quando a gente está diante, então, dessa questão toda, que envolve violência de gênero, como eu dizia para vocês, tem 37 especificidades da violência de gênero, que é totalmente diferente das outros tipos de violência. O que a gente precisa, e eu queria trazer esse quadro aqui, né? Precisamos de capacitação, precisamos de sensibilização, precisamos de escuta, precisamos de acolhimento dessas vítimas para que a gente possa, nós como atores jurídicos e mesmo os atores não jurídicos, possam ter uma sensibilidade em relação a todos esses fatos, a todos esses acontecimentos. Senão a gente vai na vala comum, para dizer, não, mulher que apanha e fica com o marido é porque ela gosta. E a gente começa a trabalhar isso e a gente não percebe todas as dificuldades dessa mulher sair dessa situação, e se a gente não tiver acolhimento, não tiver escuta, não tiver um entendimento do que está acontecendo na vida dessa mulher, e normalmente as mulheres no Brasil que conseguem romper o ciclo da violência levam normalmente 10 anos para conseguir romper o ciclo, muitas delas então o que vai acontecer? Os crimes de feminicídio, que é uma coisa lamentável, porque são crimes que poderiam ter sido evitados, né? Bom, com isso a gente agora dá ensejo, dá início, que é uma parte mais rápida, a análise da Lei 13.642, que é uma lei irmãzinha da outra lei que a gente estava vendo ainda há pouco, né? Ela tem um número na sequência, inclusive, né? E aí vamos dar uma olhadinha o que diz a Lei 13.642. Artigo 1º, o caput do artigo 1º da Lei 10.446 passa a vigorar acrescido o seguinte inciso 7º. Então, vamos olhar inciso 7º, que diz o seguinte: quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam ódio ou aversão às mulheres. O que significa isso? Que agora passa a ser competência da Justiça Federal esse tipo de crime. Então, crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino. E olha que coisa interessante, porque a lei definiu o que seria então a misoginia. Coloca ali na tela para a gente ver juntos. Definidos como aqueles que propagam o ódio ou aversão a mulheres, né? Então é muito interessante esse tema, era uma lei que era necessária, de novo, né? Eu não sou a favor da expansão do direito penal, continuo com a minha ideia lá do minimalismo penal, só que a gente tem que entender que as coisas que são novas precisam de uma tutela penal, ou não, a gente define, né? Eu entendo que nesse caso aqui havia adequação, havia necessidade e havia proporcionalidade, que são os critérios para que você então criminalize determinada conduta, né? E aqui não é nem criminalizar, na verdade a criminalização já existia, o que está se colocando é na competência da Justiça Federal, por se entender que a Justiça Federal tem mais instrumentalização para conseguir então investigar
e processar e julgar esses casos aqui de violência. Muito embora já surgiu na doutrina a divergência se a Polícia Federal apenas investiga e a competência não é da Justiça Federal. Já tem uma discussão aí que depois, quando essa discussão estiver um pouquinho mais madura, eu vou trazer essa discussão aqui para os nossos encontros, tá? Bom, só para vocês saberem então, uma informação cultural. Essa lei também é chamada de Lola, Lei Lola, exatamente porque nós temos uma grande feminista que eu admiro muito, acho ela fenomenal, e ela tem um blog que é chamado, pode colocar aqui na tela, que é chamado Escreva, Lola Escreva, né? E esse blog, então, ele foi, e a própria Lola, foi objeto de muita ataque e ameaças online, né? Então, a professora Lola é uma professora do Ceará, que ela já tem esse blog, já fez mais de 10 anos que ela tem esse blog, eu já tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, e ela então faz toda essa divulgação da questão dos direitos das mulheres, faz todas as informações, o que todo mundo deveria fazer, né, o que todo mundo deveria fazer, e ela só sofreu então muitos ataques. E ela conseguiu então, inclusive, verificar quem eram os autores do ataque. E a gente observa dentro dessa temática uma coisa importante, porque a gente ainda tem uma naturalização da cultura de violência contra a mulher, né? Por mais que a gente diga, poxa vida, a gente não melhorou, olha, os dados são assustadores, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco os dados, mas só para chamar a atenção de uma exposição que trouxe então essa discussão da naturalização da violência contra a mulher, porque esses ataques que a Lola está sofrendo, que sofreu e vai continuar sofrendo, são ataques que particularmente também eu sofro, né? Também sofro por defender os direitos das mulheres, e a gente vai encontrar, por exemplo, essa naturalização de uma forma muito didática numa exposição que eu queria mostrar para vocês, uma exposição Música e Construção de Gênero, né? Então se pegou algumas letras de algumas músicas e se colocou numa exposição, foi lá na Secretaria de São Leopoldo. Por exemplo, essa música aqui foi muito famosa na década de 80, eu vou confessar que eu cantava essa música, né? Que diz que se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Bom, aí você vai dizer, mas tudo bem, professora, essa música é da década de 80, né? Ainda estava começando o feminismo no Brasil, nós não tínhamos ainda, estava começando a Constituição lá em 88, que diz que mulheres e homens são iguais. Tá, legal, tudo bem. Só que os comentários a essa música, né, continuam atuais. Vou mostrar aqui para vocês alguns comentários, um de um ano atrás, mas tem outros de 3 meses atrás. De um ano atrás diz assim, tocar essa música no baile da Maria da Penha, né? Olha o que diz aqui, né? E aí as pessoas, 22 pessoas curtiram, aí depois vem pessoas que colocam kkkk, e aí vem, e só coloquei algumas para vocês verem os comentários em relação a isso. E o que é pior? Uma outra música agora do ano passado, que vai dizer o seguinte: só surubinha de leve com essas filha da puta. Taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua, né? Bom, o que acontece com essa música? Foi a música mais ouvida do Spotify em 2017. Spotify, que é aquele sistema, né, que a gente gratuito, ou você assina e você vê um monte de música, que é uma coisa muito legal, eu adoro, tenho minhas listas lá de música e tal. E essa aqui foi a música mais ouvida no Spotify em 2017. Estamos falando do ano passado. O que Spotify faz? Ficou até uma rima aqui, mas tira essa música da lista. Ufa, ainda bem, por espontânea vontade, Spotify, quando viu a discussão, quando entendeu o que estava acontecendo, tirou, foi tanta pressão que tirou essa música da sua lista, mas mesmo assim, muita gente ainda fica escutando essas barbaridades. Bom, para falar um pouco de número para a gente concluir, um diagnóstico que muito importante vai falar, pode mostrar aqui, das violências de gênero na internet, né? Vai mostrar aqui que efetivamente o número é muito grande. Uma outra pesquisa vai mostrar aqui que, na verdade, nós vamos ter essa mesma pesquisa, né? Uma crescente investida de grupos conservadores que disseminam discursos de ódio em páginas de redes sociais, blogs, perfis individuais e sites de mensagens instantâneas como resposta ao aumento exponencial recente de coletivos, movimentos e organizações que colocam em questão, por exemplo, a igualdade de direitos com a população LGBT e também a igualdade racial e de gênero, né? E o que a gente observa nesse outro dado que eu quero mostrar aqui, ó, dados de 2017, vai mostrar que a prevalência de mulheres entre as denúncias de exposição íntima, ciberbullying, ofensas, conteúdos impróprios e violentos. E aí vem a dica que eu queria deixar para quem está nos assistindo. A dica exatamente é essa, né? Encaminhamento a mais
mais importante é uma denúncia feita nesse CypherNet. CypherNet é uma organização que trabalha exatamente com denúncias e vai fazer todo o encaminhamento em relação aos procedimentos no que se refere a este tema em que você efetivamente sofre ataques pela internet, né? Bom, para a gente finalizar então, dados do Brasil, como eu dizia no começo do nosso ao vivo aqui, tem melhorado um pouquinho, pode colocar aqui na tela. O Brasil, então, hoje, nós temos 4,4 mulheres que morrem a cada 100 mil mulheres, comparando com a América Latina, é um dado estratosférico. Aqui em São Paulo, melhora um pouquinho, nós temos 2,4 mulheres que morrem a cada 100 mil, que é o menor índice de mortes de mulheres dos estados brasileiros, e eu coloquei aí também para vocês conhecerem Roraima, que está com 11,4, que é o estado da federação com o maior índice de mortes de mulheres, homicídios violentos de mulheres, né? Então, entendendo aqui que a gente tem 2,4 São Paulo, o menor índice de mortes de mulheres do Brasil, lembrando que esse índice é da Secretaria dos Dados do Sistema de Saúde, não é do Sistema Judiciário, e que analisa a cada 100 mil mulheres. E que o índice maior está em Roraima com 11,4. Então, raciocinem, 2,4 de um lado São Paulo, 11,4 de outro lado Roraima, né? Uma diferença muito brutal, muito importante. Mas o que a gente pode fazer para tudo isso? O que a gente tem como dica, né? Como tem informação final, então, para a gente fazer um enlaçamento, um fechamento de tudo que a gente vem falando já nesse bom tempo que a gente está juntos. Temos aqui, né, para a gente compreender, mas antes de falar disso, só para ver aqui na manifestação que nós vamos encontrar, temos aqui então, muitas participações aqui, depois eu vou responder uma para uma aos poucos, né, conforme a gente vai conseguindo, mas agradecendo bastante a participação do pessoal que esteve aqui com a gente. Depois a gente vai ter esse vídeo também publicado, né, então quem não pôde ver ao vivo vai poder também assistir depois. Mas vamos voltar então para aquela questão que eu queria me referir. O que fazer diante dessa situação? Na verdade, tem um autor muito importante, que ele é o Appiah, que ele analisou durante muito tempo o que faz com que haja mudança de uma cultura. Então, nós estamos falando que aqui no Brasil existe sim uma cultura que naturaliza a violência contra a mulher. Se a gente for pensar um tempo atrás, nós ainda tínhamos a possibilidade, por exemplo, de absolvição de homens que matavam mulheres que teriam traído esses homens, né, ou suspeita de traição, com o argumento, a absolvição, estou falando, né, com aquele argumento da legítima defesa da honra. Quem é que viu isso acontecendo mais modernamente? Quem é que tem um caso em que uma pessoa foi absolvida por legítima defesa da honra, porque supostamente, ou porque foi comprovado que a mulher traiu ele? Dificilmente essa tese agora está pegando. Uma tese que era extremamente forte na década de 70, hoje dificilmente emplaca. E por quê? O que faz com que... O que aconteceu para que houvesse essa mudança? E a Appiah vai estudar isso e vai dizer que nós temos modificações culturais e elas só acontece uma modificação cultural quando, e é isso que a gente está precisando aqui no nosso Brasil, quando a gente tem um elemento, e esse elemento pode mostrar aqui na tela, que eu vou mostrar para o pessoal, que esse elemento, na verdade, ele é um sentimento, que é o sentimento que vai mudar a história, e esse sentimento é que eu vou mostrar agora aqui para vocês, né? O que vai mudar a história é o sentimento chamado vergonha. Então, quando a gente tem essa sensação de vergonha, o que a gente não tem ainda no Brasil, muito embora as coisas tenham melhorado, mas a gente ainda não tem essa vergonha no Brasil. Nós ainda naturalizamos, como a gente dizia, com as músicas ou com o nosso comportamento e colocando para dizer para a mulher o que ela fez para merecer isso, que roupa que ela estava usando, etc. e tal, ainda continuamos responsabilizando as mulheres e está faltando vergonha para a nossa sociedade desse quadro absurdo de sermos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Então, no momento que a gente adquirir essa vergonha, que a gente conseguir entender que não é possível a gente viver uma sociedade com esses quadros dramáticos de violência contra a mulher, ufa, talvez, quem sabe, e é o que a Appiah recomenda, o que a Appiah diz que vai acontecer, a gente vai conseguir fazer com que haja a diminuição dos quadros de violência contra a mulher. Mas para isso precisa do Estado, precisa do país, precisa do município, precisa do bairro, precisa das pessoas.
Precisa, então, de todos que estão nos assistindo para que cada um dê sua colaboração e a gente possa, de vez, mudar esse quadro terrível que é o quadro de violência contra a mulher. Ficamos por aqui. Fiquem sempre de olho no nosso Facebook do Estudo de Método para outros momentos ao vivo que a gente venha fazer, e tendo uma lei nova, já pode contar que a gente vem aqui falar e fazer referências em relação a essa lei, e voltaremos outras oportunidades também para comentar o que já aconteceu de doutrina e jurisprudência na interpretação dessas duas leis novas que a gente comentou hoje, tá bom? Obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade.